porque eu creio que Deus ele vai falar conosco, pois a palavra de Deus ela é nova a cada manhã. Uma alegria, alguns irmãos que por ser feriado podem estar aqui, né? Que não é apto estar por conta do dia a dia de trabalho, é sempre bom. Glória a Deus. Quero citar também a nossa irmã Solange, está ali, né? Irmã Solange é uma mulher de fé. Os irmãos sabem, esses dias eu pedi oração nos grupos da igreja, pelo seu esposo, o diácono Moisés. Foi hospitalizado, já está em casa, mas está medicado. Está com um diagnóstico dado pelos homens, mas a gente sempre crê na última palavra que é a do Senhor, né? E no dia que eu fui gravar esse vídeo, pedindo oração pelo diácono Moisés, poucas horas antes, eu tinha enviado oração, pedindo oração pela irmã Rosângela. E logo depois tomei conhecimento do diácono Moisés. E aí quando eu fui gravar, eu senti de dar uma palavra no meu coração que o Senhor colocou passar para a igreja. Estamos vivendo momentos de algumas enfermidades, muita gente sendo acometido com a enfermidade, né? Doenças que têm crescido de forma avassaladora demais, tem mexido com a integridade, mexido com o chão de muitas famílias, né? Mas é um momento que a gente tem que estar de pé, tem que estar crendo, tem que estar firme, tem que estar avante da presença do Senhor. Não podemos baixar a cabeça para a enfermidade, porque o Senhor nunca perde o controle. Ele sempre tem o controle de todas as coisas, né? Então, que os irmãos possam estar orando por essa família, né? Que Deus possa continuar fortalecendo em nome de Jesus. Jeremias capítulo 33, o versículo 3. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é um texto muito conhecido. Eu sei que, apesar de ser um feriado, o nosso horário é até 11 horas, é de 9 às 11, mas Deus foi tomando aqui as irmãs, teve um direcionamento muito espiritual. Foi nítido que foi o Senhor que foi guiando. E vai passar um tempinho hoje, aproveitando que é um feriado, vamos aproveitar. Prometo não demorar e entregar o que Deus colocou no meu coração rápido para vocês. E eu sei que Deus ele tem uma palavra no nosso coração. Esse texto ele tem um perfil muito impulsionador para crermos em Deus. Ele tem uma característica de muito fortalecimento para a igreja, de muito fortalecimento, e principalmente de forma muito especial na oração, que é hoje o contexto, né? Círculo de oração. Esse texto ele tem uma garra muito grande em continuarmos firmes, em continuarmos crendo no poder da oração, porque quando Deus ele responde, ele automaticamente está atuando nas nossas necessidades, porque cada um de nós aqui temos algo a pedir, né? Eu costumo dizer, ensinar, que a oração não é uma ferramenta de emergência, ela não é uma ferramenta que você utiliza quando você está com algo urgente, com algo precisando de emergência. Eu sei que nós somos levados a tratar a oração dentro de um combo de emergência. Quando a gente precisa, quando estamos muito precisando, a gente corre para a oração. É natural que quando os dias estão bons, quando as coisas estão no lugar, é natural que nós temos um impulsionamento em não buscar e não orar. Não que a gente deixou de ser crente, não que deixamos de acreditar, não. É por conta do literal mesmo, das questões de procura, de necessidade. Toda vitória grande, toda porta aberta, antes teve um período de oração. É quase impossível você ver alguém dentro de uma conjectura de vitória, de porta aberta, de livramento, que antes não teve uma oração. Geralmente por trás de algo muito grande, vitorioso na vida do crente, tem um período de oração, por trás. Então, o ciclo de oração sempre foi, como eu também digo, sempre foi um dos pilares
da igreja. Sempre foi. E eu diria que, inclusive, um dos principais pilares da igreja, dentro de um campo espiritual. Sem oração, a igreja não estaria de pé. Sem a oração, a igreja não estaria triunfando. Sem oração, a igreja já teria parado há muito tempo. É por isso que o diabo tenta deturpar a igreja. É por isso que o diabo levanta coisas contrárias à igreja. É por isso que o diabo tem tentado afetar ministros, tenta afetar obreiros, tenta afetar famílias, tenta afetar irmãos, mas a igreja permanece de pé por causa da oração. Eu creio que quando a igreja dobra o joelho, alguma coisa acontece. Tem alguma coisa dentro do campo espiritual. Quando tem lágrimas derramadas, tem anjos com as suas botijas, com as suas vasilhas, coletando as lágrimas para regar o jardim do Senhor. Eu creio que a oração é o que tem mantido a igreja de pé, irmãos. E estamos vivendo dias, permita-me colocar aqui, irmãos. Eu fico muito feliz quando estou no círculo de oração. Eu sinto muita, como pastor, eu me sinto muito à vontade quando eu estou no círculo de oração. Eu me sinto muito à vontade. Eu me sinto com vontade de... Tem coisas que eu desabafo aqui na igreja, no dia de círculo de oração, para pedir oração, que eu não sinto vontade de falar no culto de ceia, por exemplo. No culto de terça, no culto de domingo, que a igreja está mais cheia. Mas aqui eu me sinto muito à vontade. Aqui eu me sinto muito à vontade. Porque se você está aqui, é porque você entende a importância que tem a oração. Estamos vivendo um tempo, me permita falar, que muito se fala em Deus. Um dos maiores, olha, eu diria, eu tenho apenas 44 anos de idade. Mas eu estou vendo e percebendo, não sei se vocês concordam com isso, que muito se fala em Deus. É jogador de futebol falando em Deus, são comerciantes falando em Deus, pessoas de alto nível da sociedade, no campo financeiro, falam em Deus. Todo mundo fala em Deus. Parece que aquele ensino que os nossos pais nos ensinaram, para de falar o nome de Deus de forma desnecessária, para de clamar o nome de Jesus de forma desnecessária. Parece que ninguém combate mais isso. Muito se fala em Deus. Vocês concordam que muitas falam em Deus? Agora, pouco demais falam com Deus. Muito fala em Deus. Agora, para falar com Deus, é muito menos. A verdade é que as nossas igrejas, se deixarmos, se tirarmos o combo da oração, a igreja vai virar um palanque de festa, irmãos. Casa de festa. Sabia? Você percebe que a maioria das igrejas hoje se preocupa muito em realizar eventos, em organizar eventos, em ter evento, em ter festa. E pouco se fala em falar com Deus. Você pode perceber, a ferramenta de falar com Deus são os menores eventos. São os menores. Às vezes eu me pego e falo, Jesus, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como pastor, me dê entendimento, me dê sabedoria, para que o teu povo entenda que a oração é o que tem mantido a igreja de pé. Oração não é um campo de engano. Oração não é uma ferramenta para você mostrar para um líder que ora, para um esposo mostrar para a esposa que ora. Aí o esposo entra no quarto, mexe o tempo inteiro no telefone, ou fica com a televisão ligada no futebol, e quando vê as pegadas chegando, dobra o joelho para mostrar para a esposa que ora. Aí eu vou orar para meus filhos achar que eu oro para que eles também entendam que tenham que orar. Não, a oração é a única ferramenta que nós temos de falar com o Criador, de falar com o Autor e Consumador da nossa fé. A oração não é um rito espiritual, não. Tem muitas pessoas que já sabem da introdução. Tem muitas pessoas que estão levando a oração como um rito espiritual. A igreja evangélica não tem ritos, ela tem Cristo.
ela tem presença. O que tem aumentado as demandas de intrigas, de fofocas, de disse-me-disse, de disputas injustas, todos esses adjetivos demoníacos que têm crescido dentro da igreja, é a falta de oração, é a falta de falar com Deus. Porque quando a gente fala com Deus, a gente fica sensível, o coração fica quebrantado, nós nos tornamos pessoas mais crentes, pessoas que buscam mais ao Senhor. É casamento protegido, é filhos guardados, é vida íntegra alimentada por Deus, porque a oração é a ferramenta de falarmos com Deus. Aleluia. Temos dentro desse conjunto, dentro desse campo de oração que eu estou chamando aqui, algumas verdades, e nós precisamos entendê-las. Primeiro, a oração, na verdade, não é uma ideologia nossa, não é algo criado por nós. Dentro do texto que lemos, olha como a Bíblia começa: clama a mim. Então veja, o profeta aqui é Jeremias, e você sabe que o profeta, ele tem uma função que ninguém pode contestar, e eu ensino para a igreja. Você já sabe, eu vou apenas relembrar. Qual é a função do profeta? Escutar de Deus e trazer para o povo. O profeta aqui é Jeremias. Olha o que Jeremias está dizendo: clama a mim. Então, a oração não é um convite da igreja ou meu, não é um convite meu como pastor, seu como líder, seu como membro, seu como cristão. A Bíblia mostra que aqui é um convite de Deus para o povo. Se Jeremias é um profeta, e a função principal de profeta é ouvir de Deus e trazer para a igreja, olha como a Bíblia começa: clama a mim. Esse convite é expresso de Deus para com a igreja. É Deus se dirigindo ao povo, dizendo: clama a mim. Então, antes de mais nada, a oração, primeiramente, é um convite de Deus para com você, de Deus para com você, de Deus para com a igreja. Quem vem ao círculo de oração está atendendo o convite. Aleluia. Aleluia. A coisa mais frustrante que tem é você fazer uma festa, é você organizar uma reunião com família. Hoje foram agradecidos alguns aniversários aqui hoje. Irmã Maria Rosa fez uma reunião familiar, convidou algumas pessoas, outros foram. A coisa mais frustrante da vida, irmãos, é você convidar alguém para um momento especial e esse alguém não te atendeu o convite, esse alguém não ir. Gera tristeza, desânimo, descrédito. Você se sente mal amado. Você sente que eu convidei fulano e não veio na minha festa. Você se sente mal amado. A pior frustração da vida é você entregar um convite e não ser atendido. Primeiramente, a oração é um convite de Deus para com você. Quando você vem para a igreja no ciclo de oração, você está atendendo o convite que Jesus fez. Clama a mim. Você está sendo fiel com quem te convidou, irmão. Além disso, clamar traz uma dependência nas revelações. Porque quando você clama, a oração começa no desejo humano, mas a iniciativa é divina. A oração é um desejo, é uma vocação humana. Tem uma oração que eu faço, e eu não sei, alguns irmãos também devem fazer, porque eu aprendi com os meus antepassados, eu aprendi com aqueles que me ensinaram. Eu faço uma oração assim, eu falo: Senhor, me dê sede de ler a tua palavra, me dê fome de falar contigo. Eu uso sempre nas minhas orações esses dois estágios
que todo mundo sabe. Você conhece o que é tomar um copo de água quando está com sede. É bom, não é, irmãos? Quem pode dizer amém? Quando você está com fome, comer um prato de comida, é bom, não é? Diga amém. Aí eu digo, Senhor, me dá sede de conversar com o Senhor. Me dê fome da tua palavra. Eu faço essa oração, porque eu sei, irmãos, que sem a água, sem o alimento da oração e da palavra, para que ser igreja? Para disputar? Para sermos melhor do que as pessoas? Para tentarmos estar num estágio ou numa prateleira acima das pessoas, humilhando, denegrindo? Para que ser cristão? Ser cristão é para carregar, irmãos, aquilo que Deus colocou para a igreja. É oração para a realização de milagre, é busca incessante da sua palavra, é fazer a diferença, irmãos. Portanto, a oração não é um sinal de fraqueza. Pastor, eu tenho um problema de orar, porque quando eu vou buscar para orar, o senhor mesmo no início da sua fala já falou que a oração não é para ser coisas urgentes. Eu tenho preocupação de quando buscar para orar, chegar mais cedo para orar, e a igreja ou alguém ficar pensando que eu só fui por conta da minha necessidade. Aqui, a oração, irmãos, ela gera na gente não um momento de fraqueza, mas ela identifica um momento de maturidade espiritual. Porque quem busca a Deus em oração é porque sabe que Ele atende, sabe que Ele é criador, sabe que Ele é fiel, sabe que Ele é poderoso. É reconhecer a graça, o poder e a soberania dEle, irmão. Aleluia. Então guarda isso. A oração é um convite de Deus para com a gente. Está no texto, clama a mim. É um convite dele para com a igreja. Segundo lugar, a oração move a mão de Deus. Diga comigo, a oração move a mão de Deus. E se a oração move a mão de Deus, então a oração traz respostas. Aleluia. A oração traz respostas. Por quê? Porque a mão, irmãos, é uma parte do nosso corpo humano. Ela é um órgão gerador de respostas. Você sabia? A mão gera resultado. Eu vim pregar hoje, trouxe a minha Bíblia. Eu trouxe com o quê? Com a mão, peguei com a mão. Eu vou meditar, eu vou secar minhas lágrimas, é com as mãos. As mãos geram resultado. Se a oração move a mão de Deus, a oração traz resultado. A oração traz milagre. A oração traz cura. A oração traz libertação. A oração faz acontecer aquilo que você pede, aquilo que você busca, aquilo que você procura. Você pode levantar a mão para glorificar a Ele. Aleluia. Se a oração move a mão de Deus, logo a oração traz resultados. Aleluia. Aleluia. A oração, ela traz a afirmação que Deus responde. Olha o que está no texto. Primeiro, clama a mim, o convite. Depois, e responder-te-ei. Está no texto que lemos. Em primeiro lugar, trouxe um convite, trouxe uma realidade, que a oração não é algo nosso. A oração é algo de Deus, é divino. Que o homem, no geral, homem e mulher, se envolve por entender que o Criador tem a ferramenta para falar com ele, que é a oração. Mas a oração é um convite de Deus para conosco. Depois, a oração, ela traz resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Assim nós aprendemos que Deus, Ele é indiferente com as lágrimas do seu povo. Eu tinha um professor de escola bíblica dominical, e isso, aprendi muito isso, que foi na escola bíblica dominical. Tem muitas pessoas que não valorizam a escola bíblica. Tem pessoas que menosprezam a escola bíblica. Tem pessoas que acham a escola bíblica um culto muito simples. Tem pessoas que não se arrumam para vir para a escola bíblica. Tem pessoas que não dão o devido valor na escola bíblica. Tem
que nem vêm sequer. Tem pessoas que nem sequer vêm para a escola bíblica. Tem pessoas que não gostam. Mas o ensino da palavra, irmãos. Olha, irmãos, quer ser um crente decente, um crente firme, que vence as agruras da vida? Vem para a escola dominical que você vai ver só. Foi na escola dominical que eu aprendi o seguinte. Tinha um professor meu, que ele, ensinando sobre a oração, ele falou assim: o certo, correto, é quando você chegar na igreja, é dobrar o joelho. Você não pode chegar na igreja, correr para o banheiro para se maquiar, correr para apertar a mão do amiguinho que você veio, correr para rever os amigos. A primeira coisa que você deve fazer, claro que se você passar por alguém, até você chegar no lugar que de costume você senta, você não vai ser grosso ao ponto de não cumprimentar, de não falar. Claro que você vai cumprimentar, não leve ao pé da letra não. Mas você tem que sair de casa com essa mente. Chegou na igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar o joelho e se apresentar para quem te criou, para quem te levantou, para quem te mantém de pé. É conversar com o Senhor. É conversar com Ele. Aí o professor falou assim, o correto, ele falou assim: quando você dobra o joelho para orar, é você se levantar somente quando você chora, somente quando as lágrimas rolam. Aí eu fiquei pensando, eu ouvi aquilo ali, irmãos, de manhã. Quando foi? Já tinha orado? Aí já tinha passado. Quando foi à noite, eu dobrei o joelho. 1 minuto. A gente, quando vai orar, a coisa mais rápida que a gente faz nas 2 horas de culto é essa oração quando a gente chega. Porque se a gente não mudar a nossa mente, Paulo fala assim, renova, transforma o mundo pela renovação da sua mente. A mente é importante. Se você não mentalizar que oração é importante, a coisa mais rápida que você faz no culto de 2 horas, de culto de ceia, culto domingo, culto de terça, é você ora. Você já ora pensando na irmã que você viu quando você entrou. Você já ora pensando no amigo que você encontrou quando você foi orar. Então você vai ali, Senhor, muito obrigado, e levanta. Aí esse professor falou para mim que para eu levantar só era depois que eu sentisse a presença, depois que eu chorasse. Aí quando foi no culto da noite, eu orei 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Um adolescente, na época eu era um adolescente, um jovem, orar 3 minutos, chegando na igreja, para mim já era muita coisa. Eu levantei e não chorei. Aí fiquei lá. Quando foi no outro domingo de escola dominical, eu falei: professor, eu tentei praticar o que o senhor me ensinou no domingo à noite, mas eu não consegui não. Fiquei 3 minutos e não chorei. O senhor falou que o senhor é para se levantar quando chorar. O culto começou e eu não senti nada e não chorei não. Eu sou muito sincero, eu falei assim: eu não choro se eu não sentir. Eu só choro se eu sentir. Porque lá eu até lágrimas de ator de televisão que você chora qualquer hora. Não, eu queria estar certo. Aí ele botou a mão no meu e falou: ô meu filho, se você não chorou é porque você não sentiu a presença de Deus. E se você não sentiu a presença de Deus, será que Ele ouviu a sua oração? Será? Eu falei: tá, mas eu fiquei 3 minutos. Fique 5, 10, quanto precisar. Mas só se levante quando sentir a presença. Quando foi no domingo à noite, eu dobrei o joelho. Fui, orei em casa, falei: Jesus, eu quero sentir tua presença. Eu quero sentir tua presença. É sinal que o Senhor está ouvindo a minha oração. Aí quando foi no culto à noite, eu dobrei o joelho. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Cantou o primeiro hino da harpa, o segundo está eu lá orando. Quando estava no terceiro hino da harpa, eu senti a presença de Deus, comecei a chorar. E aprendi que a oração é algo mais importante, é a ferramenta mais importante de um crente. É a oração. Nós somos seres inteligentes. O homem, no geral, é inteligente. Você é inteligente. Você pode tramar tudo, você arquiteta tudo. Hoje eu vou conversar com o pastor. Hoje eu vou dar o direcionamento a ele. Hoje eu coloco na linha fulano, Beltrano. Ah, esse pastor, esse líder, esse dirigente não está vendo. Parece que não está enxergando. Está faltando oração. A igreja tem que orar, irmão. A resposta pode vir no tempo e na forma oportuna. Porque a oração traz resposta. Pastor, mas eu já oro há um tempo. Já tem maior tempo que eu oro pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu filho, pela salvação do meu neto, do meu sobrinho, de um ente querido.
A oração tem o tempo dado por Deus. As respostas é o Senhor que sabe. Deus sabe o dia de te dar a vitória. Deus sabe o dia de te dar. Ele não erra. Se Jesus tivesse respondido a José antes do tempo, ele seria copeiro, lavador de copo, lavador de pia. Ele deu no tempo para preparar José, porque Deus queria ele para ser governador. Ele podia ter livrado o povo de Israel muito antes de Gideão. Gideão inclusive questionou, falou: eu sou menor. Ele deu a vitória no tempo, porque quem conhece o preparo do homem é ele. Aleluia. Se ele talvez te deu o que você está pedindo agora, você amanhã está perdido ou perdida. Você sabia disso? Se ele abrir a porta hoje, amanhã você está perdido. Você conhece pessoas que orou pela porta de emprego, orou, e quando Deus abriu a porta, sumiu da igreja, sumiu de fazer a obra? Você conhece alguém que orou sem apontar para ninguém? Porque eu sou pastor, então nós somos 20 e poucas igrejas aqui em Pernambuco, aqui no Rio, em Pernambuco. Então eu estou pregando a palavra, então não estou personalizando a minha fala. Mas você conhece alguém que orou por um casamento, e depois que casou, e aí, minha irmã, por que você não vem para a igreja? Não, eu casei, meu marido agora não, meu marido vai chegar, eu tenho que cuidar do meu marido. E o Senhor mesmo diz: cuide primeiro da família. Ainda me usa ainda usa o ensino da palavra. Você conhece alguém que orou por um filho, e depois que teve o filho, a primeira coisa que fez foi abandonar a igreja para cuidar do filho? Você conhece alguém que orou para ter um carro, e quando Deus deu o carro, você viu alguém que oferta tudo para o carro? É roda 17, é isso filme, é som, é LED, é tudo, mas na igreja não dá um centavo, não dá uma carona, irmãos. Pessoas que pedem um carro e não dá uma carona, irmãos. Não ajuda um irmão a andar de carro. É o que mais tem, irmãos. Tem pessoas que pedem e quer no tempo dele ou dela, mas ainda não é o tempo. Quem conhece o tempo é o Jeová Jirê, Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, o Deus Todo-Poderoso, o que abre porta, o que sabe o tempo, irmãos. Ele sabe o tempo, irmãos. Se você está pedindo algo e Deus ainda não respondeu, é porque você ainda não está preparado para receber aquilo que Ele vai trazer para você. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Aleluia. Tem gente que ora. Senhor, eu vou fazer um concurso, eu vou fazer uma prova. Aí ora. Eu às vezes estranho algumas coisas. Eu confesso para os irmãos que às vezes eu estranho algumas coisas. Teve um dia que Suzana se inscreveu para fazer uma prova. Eu vou usar lá em casa para poder vocês verem que eu observo tudo e falo com todo mundo. Meu ensino é a mesma coisa. Suzana ia fazer uma prova domingo de manhã. Aí eu falei assim: filha, vamos para a igreja. Você já estudou, você passou um período estudando, dá tempo para a gente passar na igreja, tomar um café. Que hora fecha o portão? 9 horas. Café 8h30, dá tempo, sei lá. Quem sabe a gente faz uma oração e eu te levo, porque ela ia fazer a prova aqui pertinho no fundão, 5 minutos. Eu falei: dá para orar, dá para fazer uma oração, quem sabe chegar. Ela falou assim: não, pai, não pede não expõe não. Eu olhei assim, eu estranho, irmãos. Mas tem muita gente que faz isso hoje. Tem vergonha do resultado, tem medo do resultado. Eu vou pedir para orar, aí todo mundo está sabendo o que eu estou fazendo. Amanhã eu não aprovo, amanhã eu não passo, aí deixa de orar, irmão. Deixa de pedir oração. Só que a oração é um convite. Se a gente viu aqui na palavra, né? É um convite: clama a mim. É uma sugestão de Deus, não é nossa. A ferramenta é nossa, mas é um convite. Quando você faz uma festa, faz aquele bolo bonito, o bolo não é para você, o bolo é para quem você convidou. Quantas pessoas fazem festa e nem bolo come?
Nem experimenta do bolo. Termina a festa, aí o povo começa, o bolo estava bom, rapaz, nem experimentei o bolo, porque o bolo é para o convite. A sugestão é sua, mas a vitória, a bênção é para quem vai para a festa. A oração é uma sugestão de Deus, mas o resultado é para você. A vitória é para você, irmão. Deixar de orar, irmão. Deixar de orar. Faz isso não, irmão. Pede oração. Pede oração. Porque a oração é confiar que Deus, Ele vai trazer o descanso para você. Para finalizar, o último ponto, ó. Primeiro, a oração, convite de Deus. É uma sugestão dele para com a gente. Depois, a oração traz vitória, traz resultado, traz resposta. Por fim, a oração revela coisas grandes e coisas que fortalecem. Está no texto. Ó, clama a mim, responder-te-ei. Aí continua. E anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes. Coisas grandes. Você está pedindo algo que às vezes é desse tamanho. Aí quem te sugeriu para orar está dizendo: eu quero maior. Eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho muito maior. Tem gente que ganha alguma coisa e pensa que é grande, mas não é. O texto continua: coisas grandes e ninguém tira, ninguém derruba, ninguém balança, ninguém se atrapalha, ninguém entra no meio. Se entrar, ele fala: quem deu foi eu, quem abriu foi eu, pode sair fora. Está no texto, irmãos. Agora veja uma coisa, é só um versículo, tá, irmãos? Uma hermenêuticazinha aqui. Ó, vê só um negócio aqui. Ó, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Quando a gente ora, quando você busca, você concorda que você tem uma tendência. Olhe para cá rapidinho, que isso aqui vai mudar a tua vida, hein? Isso aqui vai mudar a tua história, hein? Isso aqui vai mudar a tua casa. Vê o que eu estou te falando, hein? Nós temos uma tendência de personalizar o que queremos, o que pedimos. Todas as vezes que a gente ora, a gente diz o que quer. Está na cabeça, está na mente o que queremos. Só que a Bíblia diz que o que ele tem para resposta são coisas grandes, firmes, e o texto termina dizendo: e que você não sabe. Você gira a sua oração em cima do que você sabe, mas está no texto. A vitória você não conhece, você não sabe. O texto só diz a certeza que é grande e firme. Ninguém mexe, ninguém toca, e todo mundo vai ver. Mas a gente fica triste, porque a gente quer, a gente personaliza. A gente fica: meu Deus, eu estou orando tanto, eu estou buscando tanto, Jesus. Está buscando porque você está personalizando. Você está sofrendo dentro de você mesmo. O que está girando dentro de você é o que você mesmo está dentro de você aí, ó. Mas eu estou orando há tanto tempo, orando pelo que você quer. A Bíblia está dizendo que você não sabe o que ele vai mandar. Como é que você está sofrendo? A Bíblia diz, ó, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que creem. Se você nunca viu, se você nunca ouviu, se nunca chegou ao teu coração, está sofrendo com algo dentro de você. É a sua mente que está fazendo você errar. É a sua mente que está fazendo você ficar girando em sofrimento. Está no texto. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes. Qual coisas? Você não sabe. Você só vai saber depois. A Bíblia diz que tem coisas que a gente não entende agora, só entende depois. A oração é muito forte, né, irmão? A oração é uma bênção. A oração é uma bênção. A oração é uma bênção. Foi lido um texto aqui hoje. O presbítero Carlos, se não me falha a memória, ele leu um texto que, se você se arrepender do mal que talvez você causou,
Se você orar e apresentar para o Senhor, Ele te perdoa. Veja como a oração é forte. Parece até coisas contraditórias. A Bíblia fala assim: se teu irmão errar contra você, você vai a ele e pede perdão. Se for a primeira vez não perdoa, leva uma testemunha, vai levar de novo. Agora vê o texto que foi lido aqui. Ó, se teu irmão, se você errou em alguma coisa, peça perdão a Deus em oração, que Ele vai te perdoar. Não trouxe escândalo? É a oração que vai te perdoar. É a oração. A nossa igreja, Joel no capítulo 2, ele anunciou que nos últimos dias, Deus, profeta, fala de Deus para com o povo. Profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito, o Senhor, sobre toda a carne. Todo mundo tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode orar e Deus vai te responder. Porque a oração, ela revela coisas grandes que você não sabe. Eu já falei outro dia aqui, já falei em algumas mensagens minhas. Você quer ver uma coisa que acontece, mas sem mágoa, sem falta de interesse. Se alguém fez mal para você, quando dobrar o joelho, ore pela pessoa. Ore pela pessoa. Ore. Você só quer orar porque te abraça? Só quer orar porque quem te dá presente? Você só lembra de orar por quem conquistou a sua amizade? Não. Ora pelas pessoas que também pisam no teu calo. Ora. Estava no texto lido, né? Com gemidos inexprimíveis. Foi falado aqui hoje. Você vai orar, o Espírito Santo que habita dentro de você, com gemidos inexprimíveis, vai lá no trono do Pai, vai dizer assim: Pai, olha a minha serva como está orando, olha o meu servo como está orando. Ele vai com gemidos inexprimíveis no coração do Pai. E se a oração move a mão de Deus, traz resultado, e ela revela coisas grandes e firmes que você não conhece, ela vai atuar em seu favor. É porque quem sabe o que você precisa é Deus. Você acha que sabe. Eu também já achei muito assim, mas eu acho também. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, no finalzinho da década de 90, eu tinha acabado de me formar. Naquela época que eu estudei, tinha científico. Eu fiz científico. Tinha magistério, científico e tinha outras opções ali. Eu escolhi científico. Eu tinha acabado de me formar, até meu segundo grau para o Rio de Janeiro. Irmãos, eu já contei isso aqui uma vez. Eu orava a Deus de forma incessante, irmãos. Casei com a missionária Esther, Suzana bebezinho. Meu salário na carteira, R$454. Morava aqui na casinha da igreja. Como eu orava? Eu dizia: meu Deus, tirei uma mulher da casa. Quando eu fui tirar a Esther de lá, quando eu fui casar, o pastor Guedes me soltou uma frase que ficou na minha cabeça até hoje. Ele falou assim: olha só o que é que você vai fazer, hein? Ela foi criada como uma princesa. Olha lá o que é que você vai fazer, hein? Era vice-presidente na época. Ele falou assim: eu vou te buscar no inferno se você perturbar minha neta. Eu falei: rapaz, aquilo ficou na minha cabeça. E eu buscava, eu falei: Senhor, me dá um emprego, meu Deus, me dá uma estabilidade. Me dá uma estabilidade. Irmão, tudo que você imaginar eu fiz concurso. TF não sei o que, TS não sei o que. Só não fiz militar porque eu nunca fui incentivado, nunca tive incentivo. Mas tudo que você imaginar, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, eu tenho um montão de amigos que é concursado, que estudava comigo para o concurso. Quando terminava, passei. E tu, Júnior, foi bem? Eu falei: fui não. Eu fiz vários cursos técnicos. Eu tenho um curso de contabilidade técnico, por isso que eu entendo pouco de administração. Eu tenho um curso técnico de contabilidade. Não tirei o CRC para não ficar pagando anuidade à toa. Eu tenho um técnico de telecomunicações, tenho um técnico de administração. Eu estudei tanto preparatório, nunca passei. Nunca passei. Eu tinha tudo para ser um frustrado. Eu tinha tudo para ser um desanimado. Só que o que eu queria não era o que eu precisava. O que eu queria era coisa pequena. Aleluia. Aleluia. Deus tinha algo maior, irmãos, para mim.
Cuidar da igreja é um privilégio, irmãos. Eu penso um dos maiores privilégios que alguém pode ter aqui na terra é cuidar da igreja. É Deus pegar, porque quem dá pastor para a igreja é Deus. Guarda isso, hein? Você quer reconhecer um ministério legítimo e sério? É quando Deus dá pastor para a igreja. Deus não dá igreja para pastor. Quem entendeu, diga amém. Cuidado, hein? Vou repetir para você guardar. Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja. Quando ele, está na Bíblia isso, quando ele saca alguém do seu habitat natural e coloca no púlpito, é porque ele deu para a igreja. E eu louvo a Deus porque ele me usa como privilégio. Eu sempre digo e não tenho medo de errar. Eu estou pastor. Eu não sou. Eu estou. Você é o pastor da AD Galeão? Não. Eu estou pastor na AD Galeão. Porque estar é de um verbo que tem parâmetros. É um verbo que tem limite. Ser, ninguém tira. Ser, ninguém toca. Estar, diferente. Eu estou enquanto Deus quer. Num dia que ele falar assim, teu tempo acabou, o pernambucaninho, sai fora que eu vou botar outro. A igreja dele não é minha. Eu não posso pegar um alfinete da igreja e vender, porque não é meu. Tem gente que entra aqui e fala, igreja bonita, que bancada bonita, é tudo muito organizadinho, tudo organizadinho. Eu gosto do cheirinho no banheiro. Se não estiver cheirando, irmãos, é porque eu não quis não. É porque alguém falhou, alguém não colocou, mas eu chego, eu vou lá, sinto o aroma, eu gosto de sentir tudo limpinho, tudo organizadinho. Mas não tem nada meu, é do Senhor. Você é propriedade do Senhor. Nós somos do Senhor. Quem quiser aproveitar a sua estadia aqui na terra, que se aproxime de você, que pegue um pouquinho da presença. Quem não quiser, meus pêsames. Daqui a pouquinho a gente sai daqui. Daqui a pouquinho a trombeta toca. Daqui a pouquinho ele raia nas nuvens. Pastor, mas eu estou sofrendo porque fulano não ficou perto de mim. Beltrano não quis ser meu amigo. Fulano não quis ficar perto de mim. Você é escolhida, escolhido por Deus. Você é propriedade do céu. Se tem alguém perdendo tempo, foi Deus que mandou falar isso aqui. Não está anotado isso aqui não, irmão. Isso aqui é coisa de Deus que desceu agora para você. Se tem alguém que não entende, você vai fazer o quê? Continue buscando. Jesus está voltando para buscar a igreja. Jesus está voltando. Lá no céu é lugar de santo. É lugar de ausência de pecado. Eu vou concluir, irmãos. O ciclo de oração existe porque Deus continua chamando a igreja. Pastor, cancela o ciclo de oração. Hoje está uma bênção, mas as quintas sem ser feriado também estão uma bênção, porque essas irmãs estão aqui toda quinta e Deus sempre manda alguém que entende. Mas é muito triste quando você vê um ciclo de oração com 3, 4, 5 pessoas. Mas guardem vocês que trabalham com o ciclo de oração. Eu vou concluir com uma palavra para vocês. Eu não podia terminar de outra forma hoje. Missionária Esther, citando a senhora, todas as irmãs. Vou falar com a senhora. Se acabar o ciclo de oração, acaba o convite para a igreja. O ciclo de oração tem que existir. Ele existindo é como se você estivesse no ouvido das pessoas que vêm aos domingos. Clama a mim. Fala com Jesus. O ciclo de oração existir é Jesus convidando a igreja para falar com Ele. Nunca desista. Eu não estou falando isso para poder massagear o ego de vocês. Eu tenho convicção, como ministro do Evangelho do Senhor, que a igreja só está de pé por causa do círculo de oração. Guardem isso. Guardem isso. Eu não tenho nada com monte, não tenho nada contra vale. Esses dias eu fui orar. Minha filha estava indo para o vale. Falou assim, foi um dia do dia com a irmã Graça, com as irmãs aqui da igreja, com a diaconisa Luciana. Outro dia,
Ela falou, vou orar no monte. Eu falei, eu vou com você. Eu vou lá no vale, eu vou também. Eu vou também. Aí eu perguntei, você quer ir também? Eu estou indo para o vale. Vou, eu fui também. Eu não tenho nada contra vale, irmãos. De ontem para hoje eu recebi um vídeo de um obreiro nosso que estava no Vale do Azeite, no monte, acho que é Monte do Azeite, fora da ilha. Eu recebi um vídeo, tudo escuro, em oração, e o obreiro mandou para mim e falou assim, olha pastor, a tua família está abençoada, pastor. A de Galeão ninguém toca, pastor. A gente está orando aqui pela igreja, pelo ministério. Eu fiquei feliz, não tenho nada contra, irmãos. Nada contra. O negócio é que você não pode colocar desculpa para não orar. Se é no vale, se é no monte, se é em casa, se é no quarto, se é na igreja, ore. Agora colocar um adjetivo de apenas não vale para orar. Se você não tiver tempo de não vale, você não vai orar? A Bíblia manda a gente orar 24 horas por dia. Aonde, pastor? Orar e sem? Tem que orar, irmão. Em tudo. Então o ciclo de oração existe porque Deus continua ouvindo. Existe porque Deus continua respondendo. Deus nos convida a clamar. É o primeiro ponto. Deus responde o clamor, às vezes em secreto, mas responde. E Deus revela coisas grandes àqueles que perseveram. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus coloque essa palavra no coração dos irmãos. Que você possa sair daqui abençoado com esta palavra. Quantos recebem esta palavra? Quantos recebem esta palavra? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça florescer em ti, que Deus te dê a paz, que Deus escute o teu clamor e que você seja sensível a esperar o tempo de Deus em sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer. Glória a Deus. Irmãos, vai dar os anúncios finais e depois vai estar vendo alguém para orar também. Eu implanto a bênção apostólica.